Jornal da Gazeta. Oferecimento. Casper. Em comunicação, inovação começa com C e termina com R. Boa noite. Boa noite. O Ministério da Justiça lança programa para celulares roubados. Ideia é que o usuário possa bloquear todas as funções do aparelho. Após ter contas invadidas, primeira-dama diz que redes sociais estão acima da lei. Janja afirma que vai processar as plataformas e Lula fala em regulação séria. Presidente do STF diz que decisões individuais são imperativo da realidade do Supremo. Luiz Roberto Barroso também relembrou os ataques do 8 de janeiro e disse que o episódio serviu para fortalecer as instituições. Em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas faz balanço de um ano de gestão. Diz que segurança está em débito e anuncia planos para 2024. Caso Marcelinho Carioca, a polícia indicia 6 pessoas pelo sequestro do ex-jogador e da amiga dele. 4 estão presas, 2 estão desaparecidas. Para os investigadores, o crime não foi planejado. Congresso aprova a lei de diretrizes orçamentárias com meta de déficit zero e calendário para pagamento de emendas. Agência de classificação de risco Standard Poor's eleva a nota de crédito do Brasil. E você vai ver essas e outras notícias no Jornal da Gazeta, que começa agora. O anestesista acusado de estuprar uma grávida durante o parto teve o registro cassado. Giovanni Quintela Bezerra foi proibido de exercer qualquer atividade relacionada à medicina em todo o território brasileiro. Isso inclui atendimentos clínicos e cirúrgicos ou nas áreas de pesquisa, ensino e gestão, entre outras. Ele está preso por estuprar uma paciente durante uma cesárea em São João de Meriti, no Rio de Janeiro. O crime aconteceu no dia 10 de julho de 2022. Na semana passada, o ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, rejeitou o pedido de habeas corpus apresentado pela Defensoria Pública, que representa o anestesista. A liberdade provisória já havia sido negada pelo Tribunal de Justiça do Rio. A defesa de Quintela alegava que o vídeo usado como prova contra o médico era ilegal, pois foi feito sem conhecimento dos envolvidos, sem autorização da polícia ou do Ministério Público, mas a tese não foi aceita pelo STJ. A Polícia Civil de São Paulo indiciou 6 pessoas por sequestro, extorsão, formação de quadrilha, roubo, lavagem de dinheiro e receptação, tendo como vítimas Marcelinho Carioca e uma amiga dele. Para os investigadores, o crime não foi planejado. O ex-jogador de futebol e a colega foram sequestrados no domingo e libertados pela Polícia Militar ontem. Eles estavam num cativeiro em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. 4 pessoas estão presas preventivamente pelo crime. Um outro homem e mais uma mulher ainda são procurados. A investigação deve apurar a possibilidade de que algumas pessoas envolvidas trabalhavam na prefeitura de Itaquaquecetuba, cidade onde Marcelinho Carioca foi secretário de Esportes. Segundo a CNN, uma parte do dinheiro do resgate foi recuperada. A família do ex-atleta teria pago R$40 mil aos sequestradores. Hoje, o ex-jogador publicou um vídeo nas redes sociais. Eu agradeço a Deus pela minha vida, pela vida da minha amiga, da Thaís, que está agora ao lado dos seus 2 filhos, ao lado das pessoas que amam ela, que é uma mulher digna, correta. Eu fui obrigado a fazer aquele vídeo. Só que não colou, não cola. Muitas falácias na internet. Eu estou falando aqui, ó, o que aconteceu. Exatamente isso. O governo federal lançou o aplicativo Celular Seguro. Além de agilizar notificações a terceiros, a ferramenta pretende bloquear de forma imediata o acesso ao sistema dos aparelhos furtados ou roubados em todo o país. O objetivo é bloquear instantaneamente o celular e impedir que o ladrão tenha acesso às informações da vítima. O que a gente está construindo é um botão, na verdade, de emergência. Uma informação chega na Anatel, que em até 24 horas faz o bloqueio. A gente chega no dia de hoje,
já pronto, assinado e funcionando com a Anatel e com a grande maioria, talvez a totalidade, perto da totalidade do sistema bancário nacional, assinado, publicado no Diário Oficial, dizendo que vão efetuar o bloqueio em até 10 minutos, alguns em até 30 minutos. E hoje de manhã eu falei com a imprensa e tenho dito, é o até, pode ser antes, do iFood, do Uber, do 99, aplicativos que têm os cartões de crédito também das pessoas embarcadas, que ficam ali abertas e que estão se comprometendo também a, num prazo breve. O usuário precisa ter o aplicativo instalado em um aparelho e deve cadastrar os dados do celular na plataforma gov.br. A ferramenta Celular Seguro conta com 3 opções na página inicial: pessoas de confiança, registrar telefone e registrar ocorrência. Na primeira opção, devem ser cadastradas pessoas que, em caso de perda, roubo ou furto do celular, poderão criar ocorrências em nome do titular. O segundo ícone é para fazer o cadastro conectado diretamente ao CPF do titular. E na terceira opção, será possível efetuar notificações do ocorrido usando o seu login e senha criados. No momento que a pessoa, que o aparelho roubado é bloqueado, nas redes é bloqueada a linha, é bloqueado o acesso bancário, é bloqueado os aplicativos de forma rápida, ele se transforma num pedaço de metal inútil e, com isso, reduz muito também os roubos e furtos. E, por outro lado, a gente também acredita que a gente vai reduzir muito o que muitas vezes estimula o delito, que é a receptação. A gente está trabalhando apenas como coordenadores, integradores de um processo para melhorar a vida do cidadão e inibir um delito que com certeza, o que mais aflige a população brasileira, afeta a população hoje em dia. No caso de roubo ou furto, basta acionar o sistema por meio de um computador também. Assim, a operadora telefônica e os bancos serão notificados para bloquear os acessos. A nova plataforma foi desenvolvida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em parceria com a Federação Brasileira de Bancos e com a Agência Nacional de Telecomunicações. De acordo com dados divulgados neste ano pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, cerca de 1 milhão de celulares foram roubados ou furtados no Brasil em 2022. Desse total, cerca de 508 mil aparelhos foram roubados e 490 mil furtados. Os números de 2022 representam um crescimento de 16,6% em relação aos registrados em 2021. Em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas fez um balanço de um ano de gestão. Ele disse que a segurança está em débito e anuncia planos para 2024. Logo no início da gestão, Tarcísio recebeu críticas da ala conservadora ao sancionar a lei de acesso a cannabis medicinal. Mas foi na contramão da ciência ao dizer que o diagnóstico de autismo em crianças é mutável e pode deixar de existir. Ele admitiu o erro na fala. O ex-ministro de Jair Bolsonaro também foi alvo de críticas por causa de encontros com o presidente Lula, um deles após os atos de vandalismo em Brasília. Em fevereiro, a primeira crise. Em pleno carnaval, fortes chuvas devastaram o litoral norte. Em São Sebastião, 64 pessoas morreram na tragédia. O governador montou um gabinete de crise e transferiu a sede do governo paulista para a região, e foi elogiado pela iniciativa de agir prontamente. Na área de segurança, foi alvo de críticas após a Operação Escudo no Guarujá, que foi deflagrada após a morte de um policial. A ação durou 40 dias e resultou em 28 mortes. Na área da educação, um aluno matou uma professora durante o atentado na escola Tomásia Montoro. E apesar das medidas anunciadas nas unidades de ensino, como contratação de psicólogos, em outubro, uma aluna foi morta após um novo ataque, desta vez na escola estadual de Sapopemba.
Uma polêmica na educação foi o anúncio da aquisição de mais de 200 milhões de livros digitais sem licitação. Depois que a Justiça concedeu uma liminar obrigando o governo a voltar a fazer parte do Programa Nacional do Livro Didático do MEC, Tarcísio rescindiu o contrato para a compra do material. Hoje, o governador confirmou que o material didático das escolas paulistas em 2024 será impresso. No transporte, Tarcísio de Freitas enfrentou este ano 3 greves no sistema de transporte sobre trilhos. Funcionários do metrô e da CPTM protestaram por falta de reajuste salarial e contra a concessão das linhas defendida pelo governador. Uma das linhas privatizadas, a Nova Esmeralda, administrada pela Via Mobilidade, foi duramente criticada por causa de sucessivas falhas. Tarcísio já defendeu a concessionária em várias oportunidades. Mais recentemente, o apagão em São Paulo após fortes tempestades levantou um debate sobre a eficiência de serviços privatizados. Por mais que o contrato com a Enel não seja responsabilidade da gestão estadual, Tarcísio criticou a empresa e multou a Enel. Milhões de consumidores ficaram sem luz. Na área econômica, o governador realizou ainda o leilão para a privatização do Rodoanel Norte e adiou para 2024 o leilão para a concessão do trem Intercidades que vai ligar São Paulo a Campinas. A prioridade do governador este ano foi o projeto de privatização da Sabesp. Apesar da aprovação na Assembleia Legislativa do Estado, deputados da base reclamaram da falta de articulação de Tarcísio, principalmente no início do mandato, e temem um esvaziamento de pautas na casa no que vem. Entre os projetos aprovados na Lesp em 2023, destacam-se o reajuste salarial para policiais civis e militares, o novo salário mínimo paulista, a anistia de multas pelo descumprimento do uso de máscara durante a pandemia, a reforma administrativa e, mais recentemente, o orçamento estadual de 2024 de 328 bilhões de reais. As atividades na Lesp na volta do recesso parlamentar estarão focadas na proposta de emenda à Constituição, de autoria do governo, que realoca 5% dos recursos da educação para a saúde. Saúde e segurança são as duas grandes prioridades, é onde o calo aperta mais e a gente vai ter um foco muito grande nessas duas questões. No que diz respeito a projetos, agora já não faz, assim, a Assembleia já encerrou suas atividades desse ano, nós estamos tanto com o projeto da Polícia Penal quanto o projeto das escolas cívico-militares prontas para apresentar. Então esses projetos vão ser encaminhados no início do ano que vem. Em coletiva de imprensa, o governador Tarcísio de Freitas foi cobrado a respeito da insegurança no centro da capital paulista e prometeu que vai reforçar o policiamento na região. Tarcísio também criticou a reincidência de criminosos e afirmou que não está satisfeito com a segurança pública atualmente. Eu estou satisfeito com a segurança pública? Claro que não estou. Não posso estar. Eu não quero ver o cidadão sendo abordado por uma motocicleta todo dia, sendo assaltado, e a gente pensa como que a gente pode evitar isso. A gente não sabe, outro dia eu tive essa conversa com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o que fazer com a reincidência. Então, traz uma frustração, e a gente pensa como que, com as ferramentas que nós temos, com a legislação que nós temos, como que a gente pode dar mais segurança, o que a gente está fazendo de errado, o que a gente pode fazer melhor. O Tribunal de Contas da União tomou a decisão inédita de auditar e fiscalizar o recebimento de presentes dados ao presidente Lula em 2023. Pelo entendimento vigente, essa fiscalização só é feita ao fim da gestão do mandatário. No entanto, o ministro Augusto Nardes decidiu adiantar o processo. O parecer do ministro contraria a área técnica do TCU, que sugeriu o arquivamento do pedido. A decisão atende a um requerimento encaminhado pelos deputados Júnior Amaral e Bia Kicis, ambos do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. A AGU, a Advocacia Geral da União, já informou que irá recorrer da decisão do TCU. O Supremo Tribunal Federal rejeitou uma denúncia contra o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, na Lava Jato. A denúncia foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República em 2020, na gestão de Augusto Aras. No entanto, em outubro de 2023, o órgão passou a defender sua rejeição por não ver elementos suficientes para sustentar a acusação e nem indícios mínimos que comprovem a autoria dos supostos crimes pelos denunciados.
O ministro Edson Fachin, relator da ação, disse que, apesar de formalmente apta, a denúncia se esgota diante da nova posição da PGR pela rejeição. Na denúncia, o Ministério Público Federal afirmava que Ciro Nogueira pediu e recebeu em diversas oportunidades propina que chegaram a R$ 7.300.000 da Odebrecht em troca de apoio do parlamentar em causas de interesse da construtora. Todos os ministros acompanharam o relator, com exceção de Cristiano Zanin, que se declarou impedido. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, concedeu liberdade provisória a mais 46 presos suspeitos de participarem dos atos do 8 de janeiro. Os beneficiados terão que usar tornozeleira eletrônica, manter o recolhimento domiciliar noturno e não poderão utilizar redes sociais e nem se comunicar com os demais investigados. Além disso, os acusados tiveram o porte de arma e o passaporte suspensos e terão que se apresentar semanalmente ao juiz responsável pela fiscalização das condicionantes. Alexandre de Moraes também validou 38 acordos firmados pela PGR com réus que estavam em frente aos quartéis, mas que não participaram das invasões aos prédios públicos. Das mais de 2.000 pessoas detidas pelos atos golpistas, 66 ainda seguem presas. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, fez hoje um balanço de encerramento do ano judiciário. A corte entra em recesso amanhã e só retorna aos trabalhos no começo de fevereiro. Durante a sessão, Barroso ressaltou que as decisões monocráticas, aquelas proferidas por apenas um magistrado, são imperativo da realidade do STF e que seria inviável acabar com este recurso. De acordo com os números apresentados pelo presidente do Supremo, das 101.970 decisões proferidas este ano, 83% foram monocráticas. É preciso que se tenha a consciência da impossibilidade. Com 54 mil recursos extraordinários ou agravos, 7 mil reclamações, 12 mil habeas corpus, sem falar em mandado de segurança e outras classes processuais, seria simplesmente inviável que todas as decisões monocráticas viessem a plenário. Simplesmente não teria como funcionar, é materialmente impossível. A fala do ministro ocorre após um ano repleto de atritos entre o Supremo e o Congresso e a aprovação de uma PEC no Senado que limita decisões individuais dos ministros. Esse texto agora está sob análise da Câmara dos Deputados. Barroso também relembrou os ataques do 8 de janeiro e disse que o episódio serviu para fortalecer as instituições. Foi uma das páginas mais tristes da história desse tribunal e talvez da história do Brasil, mas, ao mesmo tempo, demonstrou a grande resiliência das instituições. E esse mesmo plenário foi reconstruído em tempo recorde de 3 semanas, sob a liderança da ministra Rosa Weber, numa prova de que, às vezes, a depredação física não é capaz de atingir a simbologia das instituições, a sua força. A sessão foi a primeira com a participação de Paulo Gonet no cargo de Procurador-Geral da República. Já a posse do novo ministro do STF, Flávio Dino, que teve o nome aprovado pelo Senado na semana passada, ficou para fevereiro. Após ter as contas invadidas, a primeira-dama Janja da Silva disse que as redes sociais estão acima da lei e que vai processar as plataformas. Já o presidente Lula falou em regulação séria. A primeira-dama teve a conta do antigo Twitter invadida na semana passada. A Polícia Federal investiga o caso. Um adolescente de 17 anos e um homem de 25 anos foram detidos. Eu fico imaginando, que hoje, por conta de estar nesse lugar que eu estou, sou uma pessoa pública, foi tão difícil a gente... que o Twitter derrubasse, congelasse tanto, a minha conta 1h30. E eu falo, por 1h30, o seu Elon Musk ficou muito mais milionário, com aquele ataque. Uhum. É essa que é a questão. Sim. A gente ganham dinheiro com essa agressividade, com esse ódio, né? Não só a regularização das redes, mas a gente precisa discutir a monetização dessas redes sociais, porque hoje não importa se é do bem ou do mal, eles ganhando dinheiro
tá tudo bem, né? As redes sociais, hoje eu falo, eles estão acima de qualquer coisa, acima de regras, acima do famoso mercado. Então, eles estão lá flanando. Já o presidente Lula disse que o Brasil precisa de uma regulação séria sobre crimes cometidos pelas redes sociais. E eu vou dizer mais, não é uma regulação só para um país, é uma regulação para o mundo. A União Europeia já fez uma regulação, sabe? A gente vai ter que olhar bem o que foi feito, vamos ver o que está acontecendo na China, nos Estados Unidos, mas é preciso que o mundo tome cuidado com isso. Como é que a gente trata isso sem fazer censura? É um desafio. Ainda na live, o presidente disse que Janja é agente político e dá palpite na condução da gestão federal. Segundo o petista, a primeira-dama não precisa de cargo para ter importância no governo. Essa relação é importante porque a Janja me passa confiança. Ela me passa certeza, ela dá palpite nas coisas que eu vou fazer, ela fala, ela dá conselho, sabe? Então, isso é importante, você ter alguém com quem você compartilhar as tuas angústias diárias. O apresentador José Luiz da Atena se filiou hoje ao PSB, Partido Socialista Brasileiro. O ato de adesão ocorreu na sede da Legenda em Brasília. Em novembro, da Atena pediu desfiliação do PDT. Ele é sondado para ser vice de Tabata Amaral na disputa da Prefeitura de São Paulo nas eleições de 2024. Esta será a quinta vez que o apresentador entra em uma pré-campanha. Nas 4 últimas, ele desistiu na reta final. De acordo com integrantes do PSB, os resultados de pesquisas internas foram cruciais para a Legenda apostar na chapa Tabata da Atena, numa eventual disputa com Guilherme Boulos, do PSOL, Ricardo Salles, do PL e Ricardo Nunes, do MDB. Dos anos de 1990 até 2015, da Atena foi filiado ao PT. E agora, mercado financeiro. O dólar comercial fechou o dia com desvalorização de 0,81%, cotado a R$ 4,86 na venda. E o Ibovespa da Bolsa de Valores B3 renovou seu recorde de fechamento ao encerrar o pregão em alta de 0,59% aos 131.850 pontos. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. A ata da última reunião do Copom, divulgada hoje pelo Banco Central, não deu qualquer indicação, como especulava o mercado, de uma possível aceleração no ritmo de corte dos juros. Inflação e atividade estão perdendo ritmo, como esperado, sem alterações que justifiquem mudanças no plano de mais cortes de meio ponto da Selic nas próximas reuniões. A ata destacou a moderação do crescimento, confirmada pelo PIB do terceiro trimestre, com alta de apenas 0,1%, que pode até colaborar para a desinflação. Só que há preocupações quanto à possibilidade de a resiliência do consumo das famílias, combinada com a queda dos investimentos, até pelos juros mais baixos, trazer potenciais riscos para a inflação a médio prazo. A recente acomodação dos preços, menos sensíveis à política monetária, também não alterou a avaliação da evolução dos índices, que até incorporou os reflexos do clima sobre os preços de alimentos. A mudança mais significativa da ata foi quanto ao cenário global, com a melhora dos mercados, a acomodação de pressões sobre bens industriais, os preços de energia e até dos juros dos títulos americanos, porém com certa volatilidade que ainda recomenda cautela na condução da política monetária. Tudo isso indica a continuidade mesmo desses cortes de meio ponto da taxa básica de juros, cujo nível de chegada vai depender dos fatores externos e internos que possam interferir no cenário para a inflação, incluindo, nesta relação, a situação fiscal. O BC se mostra até um pouco mais cauteloso que as agências de classificação de risco, como a S&P, que já havia melhorado a perspectiva de avaliação do país e hoje elevou a nota de crédito do Brasil de BB- para BB. Ainda grau especulativo, mas perto do chamado grau de investimento, que indica um baixo risco de calote. A mudança veio após a reforma tributária. Mas, além da inflação mais baixa, o Copom aguarda resultados mais efetivos do prometido ajuste fiscal, cobrado também pela S&P. Ainda cercado esse objetivo de dúvidas, até pela postura do Congresso, fora a disposição de boa parte do governo para o aumento de gastos. Laerte.
E a Denise volta logo mais na entrevista do dia. Hoje, Denise Campos de Toledo conversa com Magno Cal, cientista político e diretor executivo do Livres, sobre a atuação do Congresso no primeiro ano do governo Lula. Há menos de uma semana para o Natal, a cidade está iluminada. Muitos comércios investiram em decorações tradicionais da festa. E alguns endereços são verdadeiros convites para fotos e passeios em família. Do alto do Conjunto Nacional, um Papai Noel deitado olha a correria na Avenida Paulista no fim da tarde. Só observa. É que as fachadas do comércio aqui embaixo, em geral, têm sido menos vibrantes que em anos anteriores. Parece-me que está menos do que nos anos anteriores, entendeu? Bem menos enfeitado. As árvores aqui não estão, antes estava bem mais. A prefeitura diz que concentrou a decoração natalina em diferentes pontos do centro da capital. Bem fraco, não tô achando muito não, tá bem fraquinho mesmo. Eu não sei se esse ano tá todo mundo, as vendas tá baixa, não tá aquele clima, não sei o que é. Mas não precisa desanimar não, porque nem todos os lugares estão desanimados. Esse aqui, por exemplo, fez bonito, iluminou todo o jardim, tá bem no clima de Natal. E aí vale o passeio e muita gente aproveita, ó, para fazer uma fotinho bem legal. Nos quase 3 quilômetros de Avenida Paulista, este shopping criou o tal Jardim Iluminado. Olha, está muito bonito, né? Cada dia mais a cidade fica enfeitada, né? E é um momento tão singular, né? E é muito gostoso, né? Ter essa atmosfera. Eu vim justamente por isso, porque eu sempre espero esse momento do ano para tirar foto aqui, que eu acho muito temático e uma boa iluminação para tirar boas fotos. Nesse outro shopping da Paulista, o Papai Noel gigante é o que chama a atenção. Quem der sorte pode encontrar também alguma apresentação no meio do caminho. Mas para entrar mesmo no clima, vai ser preciso desbravar outros endereços. Para os mais animados, Santana do Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo, pode ser um bom destino. Uma decoração pomposa, daquelas instagramáveis. Além de mais de 500 mil luzes de LED, tem o maior presépio articulado ao ar livre do estado. E para os admiradores de árvores de Natal, o Parque Vila Lobos é a pedida. Uma estrutura de mais de 50 metros de altura, com cenografia caprichada. Quando minha mãe veio embora pra cá, ela falou que morava perto da árvore de Natal. Acho que é a maior da América Latina, né? E de foto em foto, de lugar em lugar, nada como encontrar um religioso para fechar uma reportagem de Natal no clima. Que Deus abençoe todos nós, né? Que o menino Jesus possa nascer de novo na nossa vida e no nosso coração. Bem, agora vamos para a previsão do tempo. Porque a capital paulista registrou nesta tarde máxima de 31 graus e agora até que refrescou um pouquinho, né? Vamos repercutir com a Fernanda Azevedo, que já está aqui. Boa noite, Fernanda. Fernanda, ainda está muito quente, mas sem aqueles picos extremos dos últimos dias, né? É verdade, Laerte, um alívio até, né? As temperaturas aqui na capital baixaram um pouco, apesar, né, do calor, mas não tem muito jeito não, né? O verão começa daqui a poucos dias, né? Não dá para evitar. Hoje foi o 7º dia seguido com máxima acima de 30 graus. No fim da tarde entrou um vento mais frio, o céu ficou assim, né, nublado, com a brisa marítima que entrou. E agora à noite a previsão é para chuva isolada na capital, faz 23 graus agora. E amanhã recomeça, o sol volta, esquenta, no fim da tarde vem um pouco de umidade. O calor está garantido também. Amanhã máxima de 30 graus aqui na cidade, na quinta variação de 18 até 32, na sexta 32 também, só que com a diferença de que no primeiro dia de verão podemos ter uma chuva mais forte de 15 milímetros à tarde, aquela que vem com raios e muitos ventos. Mapa do estado aqui na tela, pode chover amanhã em áreas do litoral e também lá no oeste e noroeste do estado. Volumes baixos com aquelas pancadas que caem num ponto e no outro não. Algumas cidades aqui na nossa tabela, a gente tem Araçatuba com um calorão de 36 graus e 7 milímetros por lá. Em Franca, 31 e 8 milímetros de chuva. Santos também, máxima de 31 com pouca chuva, 3 milímetros, chove bem pouquinho mesmo. E como será quarta-feira pelo Brasil? Quente, abafada e chuvosa, Lu.
Amanhã, o principal alerta de chuva é para o Nordeste. Tem um sistema atuando aqui na região que é o VECAM, que promove uma circulação de ventos em altitude que acelera a formação das nuvens de temporais. Então, dá para ver aqui pelo satélite que tem muitas instabilidades no Nordeste, áreas do Norte e também no Centro-Oeste. Atenção, então, para os volumes dessa chuva amanhã. Em Salvador, previsão para 50 milímetros, em Palmas, 35, 20 milímetros em Recife, mas hoje já teve alagamentos por lá. Previsão para 30 milímetros de chuva em Brasília. Áreas em azul mais claro do mapa tem sol, calor e aquela pancada pontual em algum momento do dia. E lembra daquela estiagem que castigou os rios do Amazonas? Tem boa notícia. Após 6 meses de seca extrema, o Rio Negro parou de descer e apresenta hoje cota de 16,74 metros. Ainda é considerado muito baixo nesse período. Nesse mesmo período do ano passado, o rio estava 3 metros acima disso. 62 cidades do Amazonas ainda estão em emergência. Tem muito caminho para a recuperação dos rios da região, mas só do nível voltar a subir já é um alívio grande. Com certeza, Fernanda. Obrigada, viu? Até amanhã. Boa noite, até amanhã. Boa noite. Veja a seguir, pressionado, Israel sinaliza que pode realizar uma nova trégua no conflito. O Jornal da Gazeta volta já já. Vem com a gente descobrir o que vai ter na nossa tarde de quarta aqui no Mulheres. Silvio Rezende chega cheio de dicas para você mesma fazer o cabelo para as festas de Natal e Ano Novo. Nossa consultora holística, Maria Itália, também estará por aqui com todas as previsões para 2024. E ainda dá tempo de colocar mais um prato na sua ceia? Tem receita de frango natalino recheado. Na sobremesa, uma opção bem refrescante e que todo mundo gosta, bolo mousse de limão. O Mulheres é nesta quarta, 2h30 da tarde. Sabe por que em comunicação, inovação começa com C e termina com R? Porque quem faz Casper cresce, se destaca e mostra o seu talento para o mundo. Afinal, com 75 anos de tradição, a Casper já formou grandes comunicadores que atuam nos mais variados meios e segmentos. Aqui você encontra um ambiente perfeito para se desenvolver, estimulado por professores que fazem você se sentir parte integrante do universo da comunicação, que não para de evoluir. Conheça na Casper as tendências mais avançadas do mercado de trabalho e usufrua de uma infraestrutura de ponta, pensada para aliar teoria e prática. Lembre-se, o sucesso de amanhã começa com a melhor decisão de hoje. Ouse ir além em sua carreira profissional. Vem ser Casper! Emerson, como vender mais? Gente, eu recebo muito essa pergunta. E não tem segredo. Para vender mais, tem que anunciar. Agora é preciso saber onde e como. Quem anuncia na Gazeta tem toda a estrutura de uma emissora de TV multiplataforma à disposição do seu negócio. Seja pela TV digital ou a cabo, pelo aplicativo ou pelo site. Seu anúncio chega na casa de mais de 100 milhões de clientes potenciais. Fale comigo por telefone, WhatsApp ou e-mail. E anota aí, nós temos condições especiais para clientes novos. Anunciar na TV Gazeta é assim, a projeção que o seu negócio merece no preço que cabe no seu bolso. Defesa da vida, combate à fome, trabalho e renda, educação, saneamento e participação popular. Assim o PSOL governa Belém. 2021 e 2022, dificuldades, pandemia e cortes de recursos federais. Mas na Belém da COP30, obras e serviços já melhoram a vida das pessoas. Venha com a gente, filie-se ao PSOL. Do estadual ao brasileiro, esse ano foi pura emoção. Mas para quem ama futebol como a gente, emoção não é novidade. Haja coração.
Próximo domingo, o Mesa Redonda faz uma retrospectiva de tudo o que rolou em 2023. Grandes polêmicas, convidados maravilhosos e muita emoção em mais uma temporada que você acompanhou aqui com a gente. Mesa Redonda, retrospectiva 2023. Próximo domingo, 21h. Agronegócio. Empresários da indústria e representantes dos produtores de grãos comemoraram a decisão de hoje do CNPE, o Conselho Nacional de Política Energética, de aumentar o percentual de biodiesel no óleo diesel dos atuais 12% para 14% em março de 2024 e para 15% em março de 2025. Para a União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene, além de confirmar o compromisso do governo com a transição energética e descarbonização, a decisão vai impulsionar as cadeias de carnes e derivados, pelo efeito indireto de maior oferta de farelo de soja, essencial na produção de ração. Na reunião do CNPE, que contou com a presença do presidente Lula, também ficou determinado a suspensão das importações de biocombustível. O Congresso Nacional aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias com meta de déficit zero e calendário para pagamento de emendas. Então vamos chamar a nossa repórter Sabrina Pires, que tem mais detalhes. Sabrina, boa noite. Oi, Laerte, boa noite a você, boa noite a todos. Foi do jeito que deu, os parlamentares deixaram para a última hora, com pouca margem de negociação por parte do governo. Então, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, foi aprovada e agora vai para a sanção presidencial. E aí saíram vitoriosos os deputados e senadores, porque eles conseguiram as emendas impositivas, ou seja, aquelas obrigatórias da ordem de 37 bilhões de reais e com prazo. Então, o governo vai ter de atender aos parlamentares com as emendas impositivas até determinadas datas que estão nesse texto. A Lei de Diretrizes Orçamentárias são as regras para a elaboração, então, do orçamento e o que ficou determinado, o relator manteve a meta de déficit zero em 2024 e uma possível mudança no resultado primário pode ocorrer apenas em março de 2024, quando as contas do governo serão revisadas. O governo tem um gargalo de até 28 bilhões de reais para gastos. Isso significa que, se o executivo tiver um prejuízo até esse valor, a meta ainda será considerada alcançada. Também foi aprovado o fundo eleitoral de 4 bilhões e 900 milhões de reais como teto, ainda um calendário para a liberação dessas emendas impositivas e ainda uma emenda específica do deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, que proíbe despesas que incentivem invasões de terras, aborto e que atentem contra a chamada família tradicional. O senador Randolph Rodrigues disse que essa emenda será vetada. Então, agora o texto vai para a sanção presidencial e só aí que os parlamentares poderão entrar em férias. Voltamos ao estúdio. Pressionado principalmente por Estados Unidos e Reino Unido, Israel sinaliza que pode realizar uma nova trégua no conflito. Durante reunião com embaixadores, o presidente de Israel, Isaac Herzog, afirmou que o país está pronto para uma nova pausa para a entrada de ajuda humanitária em Gaza e a libertação de reféns sob poder do Hamas. Ele ainda assinalou que a responsabilidade para que isso aconteça é totalmente dos líderes do Hamas. Na primeira e última trégua, no final de novembro, 130 pessoas foram libertadas e por 6 dias os combates cessaram. Hoje, o porta-voz do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, James Elder, declarou que a faixa de Gaza é o lugar mais perigoso do mundo para uma criança. Ele esteve quase 2 semanas na faixa de Gaza e disse ter acompanhado menores gravemente feridos sendo amputados e morrendo em hospitais. Elder disse estar furioso porque quem está no poder ignora os pesadelos humanitários
casos deflagrados sobre 1 milhão de crianças. E um dos últimos hospitais ativos no norte da faixa de Gaza parou de funcionar nesta terça após ser invadido pelo exército israelense. Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, médicos e funcionários do Al-Ali foram presos e parte da estrutura local destruída. O exército de Israel afirma que o grupo terrorista utiliza centros de saúde como esconderijo e divulgou um vídeo que mostra suas tropas exibindo um dispositivo explosivo localizado dentro de uma clínica médica no distrito de Shejaia. Um vulcão entrou em erupção em Reykjanes, na Islândia. A população local já havia sido retirada em novembro, quando tremores provocaram grandes rachaduras no solo. A erupção foi precedida por um tremor de terra e aconteceu próximo à cidade de Grindavik. Uma fissura com 4 quilômetros de extensão foi aberta. Não há registro de estragos ou feridos e a área no entorno está isolada. Equipes de resgate alertam para o risco da inalação de gases tóxicos. Desde outubro, a região de Reykjanes tem sofrido com terremotos e rachaduras no solo, numa atividade pré-vulcânica. 3.000 moradores precisaram ser retirados. Na Argentina, o governo de Javier Milei ameaçou tirar benefícios sociais de quem participar de protestos marcados para amanhã. A ministra de Capital Humano, Sandra Petoveggio, repetiu em comunicado na TV a mesma frase já dita por Milei: quem bloqueia não recebe. Segundo ela, a população tem o direito de se manifestar, mas não pode impedir as pessoas de chegarem ao trabalho. Sandra Petoveggio também afirmou que quem promover, instigar, organizar ou participar de manifestações vai perder qualquer tipo de diálogo com o Ministério do Capital Humano. Na semana passada, o governo recém-eleito de Javier Milei alertou que aplicará sanções severas a quem protestar e bloquear vias públicas. Segundo a imprensa local, está marcada para amanhã uma manifestação para relembrar os 39 mortos nos protestos de dezembro de 2001, ano da pior crise econômica, social e política que o país já viveu. Os protestos também miram as medidas econômicas anunciadas pelo novo governo. E veja a seguir, na entrevista do dia, Denise Campos de Toledo conversa com Magno Carl, cientista político e diretor executivo do Livres. Em pauta, a atuação do Congresso no primeiro ano do governo Lula. A gente volta já já. Próxima segunda, você está convidado a participar do especial de Natal do Você Bonita. O programa tá redondinho e cheio de dica boa para você conferir. Dá só uma olhada. No quadro Papo de Mulher, as atrizes Juliana Druz e Carol Costa vêm ao estúdio compartilhar com a gente suas rotinas de cuidados com a beleza, saúde e ainda falar sobre suas carreiras e vida pessoal. Também vamos conhecer alguns trabalhos voluntários feitos pela Paróquia Bom Jesus do Brás. E na culinária vamos aprender a preparar 2 receitas natalinas perfeitas para compor a ceia. Bacalhau confitado acompanhado com salada refrescante e bolo de reis, numa versão funcional low carb para a família comer à vontade. E ainda vamos conversar sobre os erros e acertos na alimentação no final do ano. Viu só como o programa tá imperdível? Tô te esperando. Você Bonita, especial de Natal. Próxima segunda, 13h. Há um ano, São Paulo são mais que números, são pessoas. São mais que as 18.000 casas entregues. Sou eu, de casa nova. São mais que 1 milhão de cirurgias eletivas realizadas. Sou eu, com saúde. São bem mais que os 6.400 quilômetros de rodovias novas e recuperadas. Sou eu, indo mais longe e com mais segurança. Mais que as 283.000 empresas abertas. Sou eu, com novas oportunidades. Mais que as 15.000 vagas para estudantes do Provão Paulista. Sou eu, e eu também, realizando um sonho. Nesse primeiro ano, o governo do estado de São Paulo cuidou das pessoas, trabalhou firme e deu resultado. 2023 foi o ano do diálogo, do desenvolvimento e da dignidade. 2024 vai ser ainda melhor. Vamos continuar fazendo diferente para fazer a diferença.
Porque São Paulo é você. São Paulo sou eu. Sou eu. Sou eu. São Paulo são todos. É hora de sonhar e aproveitar o momento. Um novo tempo chegou, de alegria e de bom humor. Tempo de união, de abrir o coração. Pra você é que a gente faz. Na Gazeta a gente quer mais. Felicidade e paz. Pra você, um ano demais. Na Gazeta a gente quer mais. Felicidade e paz. Pra você, na Gazeta a gente quer mais. Felicidade e paz. Pra você, um ano demais. Na Gazeta a gente quer mais. Felicidade e paz. Defesa da vida, combate à fome, trabalho e renda, educação, saneamento e participação popular. Assim o PSOL governa Belém. 2021 e 2022, dificuldades, pandemia e cortes de recursos federais. Mas na Belém da COP30, obras e serviços já melhoram a vida das pessoas. Venha com a gente, filie-se ao PSOL. 20 anos de tradição e sucesso. Troféu Mesa Redonda. Uma das referências do time multicampeão. 20 anos consagrando os melhores. Troféu Mesa Redonda. O menininho do troféu já é profissional. Vigésimo Troféu Mesa Redonda. A história do futebol passa aqui. O Oscar do futebol brasileiro. Reapresentação especial, próximo domingo, 21h. E chegou a hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora da atuação no Congresso. Eu estou aqui com o Magno Kaur, que é cientista político e diretor executivo do Livres. Magno, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, vamos falar da atuação do Congresso, que não deixou fácil este ano para o presidente Lula, para o governo Lula, né? E nós tivemos desta última semana, aliás, desde a semana passada, momentos aí bastante críticos, né? Uma onda de derrubada de vetos do presidente, teve do marco temporal, teve da desoneração da Folha, independentemente do mérito das matérias, foi uma demonstração de força do Congresso. E agora, nessa fase final, na definição da LDO, como nós conferimos há pouco, o Congresso conseguiu impor a obrigatoriedade de liberação de verbas. Então, são 37 bi em emendas obrigatórias, chegando a um total de 48 bilhões, então aumentou o total de recursos, é 48,8 bilhões e 37 obrigatórias. E se pensava que o problema era o orçamento secreto, né? O problema, na verdade, é muito maior do que se esperava. O problema, no caso, é da relação entre o Executivo e o Legislativo. O que a gente tem visto nos últimos anos é o aumento crescente do poder legislativo, do poder das casas do Congresso. E isso faz com que o Poder Executivo tenha que negociar com um pouco mais de cautela, um pouco mais de tempo e que as derrotas aconteçam com uma frequência muito maior do que a gente estava esperando. Os vetos até 5, 6 anos atrás raramente eram derrubados e hoje se tornou uma questão corriqueira para o governo ter que negociar alguns dos seus vetos que serão derrubados. As emendas passaram a ser também um instrumento de fazer política por parte do Congresso Nacional que meio que saiu do controle do Poder Executivo. O Poder Executivo tinha algum poder ainda sobre a execução dessas emendas, pelo menos sobre o tempo dessas emendas, e na LDO aprovada hoje há um calendário específico, ou seja, nem mesmo o timing da execução das emendas fica ao cargo do Poder Executivo. Agora, o Congresso Nacional controla mais essa
mais essa estrutura, mais essa ferramenta que o governo tinha de negociação anteriormente. Porque o governo ele tinha um determinado volume de emendas que ele ia liberando não apenas de acordo com a liberação de recursos no orçamento, mas também as negociações de pautas relevantes. Então, na época de votação, tinha uma concentração e liberação de emendas. A gente sabe que existe esse toma lá da cá, não é desvio de recursos, é uma estratégia até imposta pelo Congresso, só que agora ele tem um cronograma obrigatório para a maior parte dos recursos. É um instrumento que foi utilizado muito pelo governo nesse ano. Algumas das votações mais importantes eram precedidas de liberações volumosas de emendas, chegando a 1,5 bilhão de reais em semanas importantes. O governo tinha os restos a pagar dessas emendas, que também deixou para o final de ano, tentando negociar ali algumas pautas importantes no fim do ano legislativo. Essas possibilidades ficam hoje, agora muito reduzidas. O governo já teve muita dificuldade esse ano. O governo teve os partidos políticos com quem ele negociou, por exemplo, a participação na esplanada dos ministérios, votando de forma dividida. Às vezes votaram de forma dividida e beneficiou o governo. Na reforma tributária tivemos partidos de oposição votando junto com o governo, mas durante o período normal de votações, o governo tem alguns partidos que ele acolheu na esplanada e que não votam inteiro com o governo. Ou seja, todas as movimentações acabam caminhando numa mesma direção, que o governo, o executivo, por mais que detenha boa parte do orçamento, por mais que tenha sido quem apresentou um projeto de governo para a sociedade, precisa, pelas próprias contingências ali dessa relação, negociar com o Congresso quase que semanalmente, um desgaste e um custo muito importante, fazendo com que o trabalho do ministro Padilha, por exemplo, seja bastante dificultado, porque essas negociações precisam ocorrer quase semana a semana entre os dois poderes. E tem a questão do arcabouço fiscal, né, que o governo conseguiu aprovação, ele tem uma meta de déficit zero que foi mantida na LDO. Agora, o problema é que se o Congresso vem com muitos projetos para ampliar as despesas, não só as emendas, e por outro lado não concede para o governo aqueles projetos que poderiam reforçar a receita, e todos eles tiveram um ou outro corte, não é? Teve muita negociação nesse sentido. Então, o montante a ser arrecadado adicionalmente pode ficar menor e comprometer a própria execução da meta. Ela pode ser alterada já no mês de março, quando tem o balanço geral das contas. O governo já vinha tendo problemas para encontrar recursos para suprir não só as necessidades da máquina pública, mas também as necessidades de campanha, das promessas de campanha feitas pelo presidente Lula. O Congresso Nacional começou dando uma possibilidade de esperança para o governo. No final de dezembro passado, aprovou ainda no Congresso anterior a PEC de transição, que liberou ali quase 150 bilhões para serem gastos fora do teto, deu um respiro ao governo. Mas agora o movimento é contrário, o movimento é de retração das receitas. O Haddad já estava atrás de novas receitas, de novas formas de financiar as promessas. O governo não é fã de corte de gastos. Lula falava sobre isso nas últimas semanas. Tem essa disputa interna? Tem uma disputa bastante significativa entre a área do governo que deseja expandir os gastos. O próprio PT chegou a apresentar, membros do PT chegaram a apresentar projetos para aumentar a possibilidade de déficit. E tem uma outra ala, a ala do ministro Fernando Haddad, que pretende caminhar para esse objetivo do déficit zero. Independentemente de qual será o desenvolvimento da economia do ano que vem, eu acho que a gente já pode adiantar que haverá uma disputa significativa por conta dessa marca do déficit zero. Agora, se imaginava que o governo pudesse ter problemas com a bancada de apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, mas, na verdade, quando você vê as votações, não é exatamente isso que está acontecendo. O governo fez concessões, inclusive na formação ministerial, ele acabou retirando mulheres, isso incomodou muito a própria base de apoio do presidente. Ele negociou e não recebeu em troca o apoio esperado no Congresso. Então, você fica assim na corda bamba, né? Sabendo qual vai ser a posição de determinado partido, que faz parte, inclusive, da composição ministerial. A relação entre o Congresso Nacional e o Executivo mudou muito nos últimos 10 anos. Desde que Lula saiu do governo, desde que Dilma saiu do governo, as mudanças vieram se acelerando.
passando principalmente pela mudança na estrutura das emendas, nos valores das emendas, na forma como as emendas são distribuídas e principalmente na forma que as emendas são pagas. Hoje o Congresso Nacional controla, fora as despesas obrigatórias do governo, o Congresso Nacional controla o gasto de quase 25% daquilo que sobra para o governo investir, para o governo colocar... É muito do chamado centrão, né? Muda o governo e continuam os mesmos lá. A gente via o governo Bolsonaro com muitas dificuldades no Congresso Nacional. Parte daquilo era claro que o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha uma forma de fazer política bastante peculiar, mas parte disso era também da estrutura da relação entre os dois poderes que mudou muito. O executivo está enfraquecido nessa negociação. Lula também tinha uma lembrança de outros tempos, que conceder espaço na esplanada dos ministérios significava ter os votos dos partidos. Não é o que está acontecendo agora. Os partidos se pulverizaram ainda mais, o poder dentro dos partidos se pulverizou, os líderes já não comandam uma autoridade que outrora comandaram e isso faz com que a negociação com pequenos grupos que são independentes de partidos seja a prática e não a exceção. Hoje, a chamada de políticos para a esplanada dos ministérios não mais garante apoio dos partidos e é dificuldade para qualquer presidente a negociação nesse novo formato. É o que a gente vê, uma união do Congresso, uma união informal em prol dos interesses do próprio parlamento. É isso, não é do governo, tem brigas também com o judiciário, então é um Congresso forte dentro do que ele ambiciona obter. Há muito tempo se falava na retomada das prerrogativas do Congresso, da centralidade do Congresso Nacional e o que tem se visto nos últimos 10 anos é a retomada das prerrogativas do Congresso Nacional. Um Congresso que derruba veto, um Congresso que defende as suas decisões contra decretos do Executivo, por exemplo, no marco do saneamento ou no funcionamento do comércio aos domingos, um Congresso que enfrenta o STF, que enfrenta as maneiras pelas quais eles acham que devem atuar na sociedade e vê de forma muito mais altiva o comando do Executivo e o comando do Judiciário. É muito mais do que era nas primeiras décadas desse século, aquele Congresso apagado que a gente via então. Magro, em apenas um minuto, o que você prevê para 2024 com esse Congresso? Muita disputa sobre os recursos, o governo provavelmente tendo que ceder o déficit zero, mas tendo ainda assim muita dificuldade de negociar com um Congresso que quer a bola no seu pé, não quer ser apenas coadjuvante, quer ser ator central na política brasileira. E no gerenciando fiscal você tem problemas colaterais para a economia, é isso. Mas o Congresso vai deixar para o futuro ser resolvido. No presente eles querem as emendas, querem gastar ano que vem, ano eleitoral. É isso, eu agradeço muito a participação do Magno Calca, cientista político e diretor executivo do Livres. Mais uma vez, obrigado, uma boa noite. Boa noite, Denise, obrigado. Luciana Laerte. Lembrando que essa entrevista da Denise e produções exclusivas do nosso jornalismo, como a série completa Diário das Ruas 2, já estão no canal do Jornal da Gazeta no YouTube e em nosso aplicativo. Para rever todo o nosso conteúdo, basta se inscrever em nosso canal no YouTube, youtube.com/Jornal da Gazeta. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma ótima noite para você e até lá. Boa noite. Jornal da Gazeta. Oferecimento. Casper. Em comunicação, inovação começa com C e termina com R.